J.R.R. Tolkien, no mesmo ensaio que eu citei, ele vai falar e justificar a sua mitopoieia, ou como que a fantasia ela se produz, assim, qual é o interesse da criação de mundos. Isso tem muito a ver com criação artística. Ele fala que a fantasia tem 3 pontos importantes. Um deles é a recuperação. Todo autor que cria uma grande obra ficcional, ele está tentando recuperar algum valor, alguma coisa que foi perdida, e ele enxerga no mundo, falta isso, então eu escrevo alguma coisa, eu estou tentando recuperar aquilo. Ao mesmo tempo, ele produz algum tipo de escape para essa realidade, não aquele escape ruim que eu disse antes, mas algum tipo de escape, algum tipo de elevação para essa realidade, que ao promover a história, ao entender a história, ao concluir a história, quando eu volto para a realidade, eu sou consolado das minhas dores. A arte, de alguma forma, ela tem esse poder de recuperar algumas coisas que nós esquecemos, de trazer à memória algumas coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de lembrar, de nos fazer, por algum tempo, escapar aqui dessa realidade, e ao retornar, você é consolado das suas angústias. Rod Serling, que é o criador do Além da Imaginação, aquela série antiga que já tem umas 3 versões diferentes, o Rod Serling, ele define fantasia e ficção científica. Olha só que interessante. Fantasia é o impossível tornado provável. Ficção científica é o improvável tornado possível. Entre as coisas que são impossíveis e improváveis, o cristão é esse que entende isso aqui. Que entende que quando eu escrevo uma fantasia, uma ficção científica, ou então um romance, uma história, eu estou dando possibilidades para coisas que antes eram impossíveis se tornarem prováveis. E antes coisas que eram improváveis se tornarem possíveis. Trazer uma admiração, uma glória, aspectos de algo eterno para esse tempo aqui. Porque é a mesma coisa que Cristo Jesus fez. A temporalidade que tocou a eternidade, que tocou a temporalidade. Embora a mitologia ela possa ficar adoentada, as histórias elas possam elaborar muitas vezes a queda no coração humano, e nós temos vários exemplos disso, e amanhã eu vou falar mais sobre isso lá em cima. Em tese, a mitologia ela não é uma doença. Em tese, a criação de mundos não é uma doença, mas ela pode sim ficar contaminada. E o cristão ele é convocado para entender o deserto cultural em que esse mundo está e produzir e irrigar. C.S. Lewis, no seu livro Abolição do Homem, ele fala que a tarefa nossa como cristãos não é derrubar florestas, mas antes é irrigar desertos. Isaías capítulo 32, no versículo 15, fala o seguinte: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em campo fértil e o campo fértil será reputado por um bosque. Nós temos o Espírito de Deus. Nós carregamos a redenção. Isso para nós já aconteceu. Deus irrigou o nosso deserto e o coração desértico e quebrado foi tornado em um grande bosque. E nós somos convocados, na mesma medida que o Espírito de Deus foi derramado a nós, em nós e através de nós, nós somos convocados a sermos exatamente isso. Fonte de água viva que jorra no mundo, que irriga os desertos, que serve uns aos outros.